Oiê! Oi, galera! Chega aí! Chegando devagarzinho, né? O povo, mas tá chegando. Bora, 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 bora. Clarinha chegou. César, Bianca, Maria Gabi, Samir. Vamos chegando, povo. Quinta-feira, né? 25 de junho. Estamos completando 6 meses, hein, gente? Meu Deus, o ano já passou a metade, gente. E eu não ganhei na Mega Sena, pô. Vamos chegar, pessoal. Oi, meninas. Saudade de vocês. Tudo bom? Tô esperando um pouquinho, tá, pessoal? Chegando. Oi, Clarinha. E aí, tudo certo? Vocês viram, gente, a nuvem de gafanhoto? Estão sabendo? Caramba! Os caras vão comer toda a nossa comida do campo, é isso? Não tem. O gordo. O gordo fica preocupado. O gordo já se preocupa com a comida, né? Impressionante. Eu estava lendo, ela avança 100 quilômetros por dia, a nuvem de gafanhotos. E ela está chegando no Rio Grande do Sul. Mas não oferece risco para a gente, não. Parece, né? Ao que eu li, não tem nenhum problema. Se fosse na China, por exemplo, tava ferrado os caras. Comer os gafanhotos, né? O chinês come tudo. Fritinho. Deve ser bom. Então, mais uma vez, o gordo dando as caras. Ai, gente, tô com fome. Não tomei café. Eu comi um pedacinho de bolo de cenoura. Não é nada pra mim, entendeu? Vamos começar? A Lívia deve estar comendo banana com coisinha, né, Livinha? Não é? Ah, eu sabia. É tradição. Tradição é tradição, né? Ai, gente. Vamos lá. Tudo certo? Então, gente, bora? Quem quiser ligar suas câmeras como as meninas, fiquem à vontade, tá? Eu vou colocar aqui o nosso arquivo do segundo olhinho. Tá na mão. Aí, beleza. Bom, na aula passada, a gente terminou. Gente, eu não tô com Covid, não, tá? Eu tô com a rinite atacada mesmo, tá bom? Não se preocupe. O que eu tenho aqui? A concordata de 1801 nós falamos na semana passada que o Napoleão ele foi bastante estratégico, porque além de organizar a economia francesa, além de promover a paz externa, reduzir os gastos com a guerra, né, ele vai assinar uma concordata com a Igreja Católica, na qual ele traz a Igreja para junto dele, entendeu? Ele chama a Igreja para junto dele e assina a concordata de 1801, que vai transformar a Igreja numa Igreja sustentada pelo Estado. Você não pode esquecer do rancor, tá, que a Igreja tinha com o Estado francês desde a Revolução Francesa. Nós falamos sobre isso na aula passada, sobre a Constituição Civil do Clero, e quando a Revolução Francesa aconteceu, ela vai confiscar os bens da Igreja, alegando que os bens da Igreja serviriam para o Estado regular a economia francesa, acertar as contas do Estado francês. Agora, é claro que a Igreja vai perder com isso, e ela perde suas terras, perde seus bens para a Revolução, enfim, assim, para a Revolução Francesa, desculpa, para a Igreja, a Revolução Francesa foi um péssimo negócio, tá? Ela foi muito ruim, entendeu? Os franceses, a Revolução Francesa é totalmente laica em relação à questão religiosa. A Igreja é alvo, né, da Revolução. Lembra que eu falei para vocês que lá na aula de Revolução Francesa que cristãos morreram na revolta da Vendéia? Lembra que nós conversamos sobre isso? Né? Cristãos foram assassinados, né, durante a Revolução Francesa porque se revoltaram contra o Estado francês revolucionário. Que mais? Por exemplo, o calendário mudou, né?
você ter uma ideia, o calendário gregoriano, ele era de o nosso calendário, ele é de, agora, 1582. Esse calendário que você obedece hoje, certo? Que é o chamado calendário gregoriano. Né? Esse calendário de 1582, que é o calendário do Ocidente, na Revolução Francesa, ele foi interrompido. Então, do período revolucionário francês, ele foi interrompido. E isso é o que? Mais um, não sei se você percebeu, mas isso também é uma afronta à religião, porque o nosso calendário é baseado na religiosidade, né? 1582 se refere a 1582 anos depois do nascimento de Cristo, entende? Então, isso é, mais uma vez, por que eles mudam o calendário? Porque eles são contra a igreja. Né? Não é só por causa da Revolução Francesa significar também o novo tempo. Não. É uma afronta à igreja também. Certo? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. Sabe que eu estou com o mundo Bita na cabeça? Era o calendário juliano, se eu não me engano, Maju. Tá? Era religioso também. Tá? Beleza? É que o Papa Gregório, depois eu tenho um videozinho, eu acho, onde que eu vi? Depois não, eu tenho um videozinho, bem bacana, mas eu não lembro onde tá. Eu tô com um computador novo e não tá nesse não. Durante a aula eu vou mentalizar e vou ver se eu consigo achar isso aqui. Eu acho que deve ter no meu celular também, na memória dele. Mas eu vou te mostrar um videozinho sobre o calendário gregoriano. Curiosamente, né? Eu tenho um vídeo que fala certinho do que eu estou falando aqui agora. Só um pouquinho. Eu acho. Me ajuda, no final da aula você me lembra que eu procuro ele. Eu acho que eu compartilhei ele no WhatsApp, por isso que eu acho que dá para a gente ver. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás. Compartilhei com a minha família. Minha família adora as coisas que eu mando, assim, história. Minha mãe fica toda orgulhosa. Minha mãe me ama. Normal, né? Deixa eu fazer aqui. Eu me perdi. Achei. Vou ver. Belezinha. Então vamos para a lei, tá? Então a economia está certa. Falta alguma coisa da igreja? Não. Deixei claro para você que a igreja estava ressentidinha, né? Com a Revolução Francesa, e o Napoleão falou: vem para cá, pôs a igrejinha no ombro e falou assim: vem comigo que vocês passam de ano. Tá? Então, o que aconteceu? Ele vai sustentar o Estado, a igreja é sustentada pelo Estado. Só que a igreja sabe que a autoridade é dele. Ele é um polvo, né? Você está percebendo? Ele tem vários tentáculos e ele está abraçando a burguesia. Quando ele fala em geração em surgimento de fábrica, ele está abraçando a igreja, transformando a igreja numa instituição sustentada pelo Estado. Só que ele precisa mudar a lei francesa, ele vai criar um código civil que, de certa forma, traduz, tá, as ambições da alta burguesia, que é realmente quem ele está defendendo, entende? Então, ele vai garantir à alta burguesia a segurança que ela precisa. Então, a justiça ela vai ser fundamental para que a revolução expanda, né, o ideal iluminista pelo mundo. Tá? Então, Napoleão vai criar um código civil, que você pode chamar de Código Civil Napoleônico, ok? Que vai, na verdade, traduzir os anseios da alta burguesia francesa, entende? Então, ali ele deixa evidente que ele é um representante da alta burguesia francesa. Tudo bem? Beleza? Quando ele vai criar a chamada igualdade perante a lei. Então, isso é iluminista, né? Todos nós somos livres e iguais perante a lei. Certo? Ele vai garantir a propriedade privada. Então, o que significa isso? A garantia da propriedade privada é que se alguém invadir a sua propriedade, por alguma razão, essa pessoa estaria cometendo um crime. Então, quando você regulamenta a propriedade privada, você garante que essa propriedade ela está segura, né? E que em qualquer circunstância de invasão ou de ameaça, aquele que invade ou aquele que ameaça estaria cometendo um crime. Isso é um direito napoleônico que
também, mais uma vez, a tradução do que nós chamamos de valores burgueses, valores iluministas, tá? Uma coisa importante, ele vai proibir greves e sindicatos, ou seja, ele sabe que a massa de trabalhadores, tá, tenderá a se insurgir, porque o exemplo da Revolução Francesa ainda está vivo, entendeu? Então, assim, as fábricas na França, por exemplo, vou falar uma coisa para você. Não que eles sabiam disso, mas não existia leis que regulamentavam o trabalho. Lembra da Inglaterra? Lembra que a galera trabalhava várias horas por dia, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam, lembra disso, né? Então, claro que a classe trabalhadora, as pessoas estão insatisfeitas, entende? Eles ganham mal, as pessoas são submetidas a longas jornadas de trabalho, então ele vai proibir as greves, e quando você proíbe greve, você também está agradando quem? Você está agradando a alta burguesia, porque os trabalhadores estão proibidos. Proibir greve significa que se você fizer greve, você está cometendo um crime, entende? E as organizações sindicais também são proibidas. Isso é muito importante também, tá? Sabe que isso é uma coisa muito séria, porque deixa eu ver se eu coloquei o negócio aqui, senão, tá, isso. Isso é muito interessante que ele vai proibir greve e sindicato, então os trabalhadores eles não podem se reunir em sindicato. E qual que é o papel do sindicato? Defender os interesses da classe trabalhadora. O que um sindicato pode, de repente, fazer? Organizar uma greve. Entende? Então, não é só o sindicato que está proibido, são as ações sindicais que também estão proibidas, como a própria questão da greve. Por que um sindicato, por exemplo, estaria sendo regulado? Porque ele pode representar uma ação da classe trabalhadora, por exemplo, de repente, numa revolução que possa inspirar-se, por exemplo, em ideias de combate ao capitalismo. Entende? Sabe, por que eu não estou falando do socialismo ainda? Porque ele não existe ainda. Né? Nós estamos em 1815, o Manifesto Comunista, o Manifesto Marxista é de 1848, né? Nós vamos falar, inclusive, no próximo capítulo sobre ele. Entendeu? Então, eu não sei se vocês estão entendendo, mas é uma tentativa de conter a classe trabalhadora, embora essa classe trabalhadora não tenha a consciência de classe ainda. Entende? Então, ele se antecipa a isso. Tá? Então, ele se antecipa. Então, ele quer conter os trabalhadores que podem, se um dia, se revoltar contra a sua condição. De fato, vão se revoltar contra a sua condição, mas isso não vai ser agora. Tá? E aí ele unifica juridicamente a França. Ele unifica juridicamente a França e, assim, ele acaba, eu só queria que você colocasse, ele acaba com aquele chamado direito costumeiro. É uma palavra meio chatinha, assim, sabe? É o chamado direito consuetudinário, tá? Eu lembro que eu falei com vocês sobre isso lá na Roma Antiga, no ano passado, mas não sei se vocês se lembram. O direito consuetudinário, na verdade, ele acaba com o direito consuetudinário, que é o direito com base nos costumes. Eu tenho direito a isso porque eu sou da família mais antiga da França, entendeu? Eu não tenho direito porque você não tem direito porque você não pertence à nobreza. Não tem mais isso. É o fim do direito consuetudinário, é o fim do direito com base nos costumes. Tá? Ou seja, o que vale no norte da França é o que vale no sul da França. Se você matou alguém no norte da França, a pena é tal. Tá? Se você matar alguém no sul da França, a pena é a mesma. Entendeu? É uma unificação jurídica francesa. Correto, gente? Isso é muito importante também. Tá? Beleza? Isso é importante. Até casamento, né, foi regulamentado por esse direito napoleônico aí. O casamento não precisa, a partir do direito civil, do Código Civil Napoleônico, você pode casar sem o consentimento da igreja, que nem hoje, né? Por exemplo, eu me casei 2 vezes. Eu casei no religioso e no civil, entende? Tá? E o que vale, por exemplo, é o civil, né?
por exemplo, se eu, Deus me livre, né, mas me separar da minha mulher separar de mim, a gente tem a justiça que vai cuidar desses assuntos, não é a igreja, entendeu? Então, é mais ou menos esse negócio, né? A justiça agora regulamenta as relações matrimoniais. Antes era a igreja. Então, lembra, assim, um caso clássico da história é o próprio triângulo amoroso lá do Henrique VIII, lembra? Da Ana Bolena e da Catarina de Aragão. Tá? É a igreja que permitia ou não, entende? Agora, a justiça é que determina as relações matrimoniais, entre outras coisas. Seria legal. Eu acho até legal vocês darem uma olhada no Código Civil Napoleônico, porque tem algumas coisas assim que são muito parecidas com hoje, tá? Por quê? Porque ele é o quê? O Código Civil Napoleônico é base da justiça da contemporaneidade, entende? Então você vai ver lá o Código Civil Napoleônico, ele é muito parecido com a nossa justiça. Você não vai ver, você vai ver nele nas suas características mais peculiares, coisa que você está totalmente habituada hoje ou habituado hoje, tá? Beleza? Tranquilinho? Bom, aí nós vamos para a Constituição do ano 12, sempre levando em consideração, né, a Revolução Francesa, o ano 12 do fim do absolutismo. Aí o que é curioso é que essa Constituição, na verdade, ela vai realizar, né, vai determinar a realização de uma consulta à população francesa, que é um plebiscito, tá? Consulta à plebiscito, e ele vai consultar a população francesa, isso em 1804. Então já tem 5 anos, né, que ele chegou em 1799. Então, 5 anos depois dele arrumar a casa francesa, né, ele arruma a economia, ele estabelece uma paz com os seus adversários, ele se relaciona bem agora com a igreja, entendeu? Ele normaliza as questões econômicas, então, aos poucos, ele foi arrumando a casa. E assim, nesse momento, ele desfrutava de um grandíssimo prestígio, certo? Um prestígio muito grande. E esse prestígio permitiu que ele tivesse a segurança de fazer uma consulta ao povo francês sobre uma mudança política na França, né? A consulta dele é o seguinte: você quer que a França vire um império? Né? A população francesa decidiu sim, tá? Então a Constituição do ano 12 cria um império. A França vira um império, tá? Um império francês, cujo imperador, claro, é ele, é Napoleão Bonaparte. Então Napoleão vira imperador francês, coroado na Catedral de Notre-Dame. Teve não sei se vocês já professores mais antigos de vocês falaram, mas durante a coroação de Napoleão, ele mostra a sua autoridade, né? O Papa coloca a coroa na Josefine, mas quando o Papa vai colocar a coroa na cabeça dele, ele pega a coroa e coloca ele mesmo, entendeu? A coroa, numa atitude completamente audaciosa em relação à igreja, não, mas mostrando assim, quem manda aqui sou eu e acabou, né? Então, ali já mostra também o quanto Napoleão era vaidoso, entendeu? Eu gosto muito do Napoleão. Eu acho assim que ele é um dos mais importantes personagens da história, né? Mas a vaidade dele era muito grande, certo? E ele tinha o que sobrava de habilidade no exército faltava ali na vida, né? Ele não devia fazer aquilo naquele momento, tá? Numa população total, a população católica, numa catedral, não é qualquer um que está diante dele, é o Papa. Meteu um grande abuso ali de autoridade e isso marcou, tá? Nós estamos em 2020 e eu estou contando essa história para vocês, então isso foi muito emblemático, entendeu? E aquilo não é bom, não foi bom, né? Essa atitude dele mostra essa empáfia dele, mostra uma falta muito grande de habilidade para lidar em situações como essa, assim, né? Até falei na vida amorosa, ele também foi um desastre impressionante, né? Como ele era desastrado com os seus relacionamentos e tal. Assim, não sei se eu falei para vocês as cartas que ele mandava para Josefine, né, para sua esposa, e eram cartas assim que mostrava
não era um homem maduro que escrevia, parecia um garotinho, né, ciumento, e ela perdeu a paciência com ele. Ela desistiu do cara, na verdade, ela desiste do marido, né? Até porque ele era muito ausente e, ao mesmo tempo, muito imaturo. Talvez, porque é engraçado, né? O Napoleão ter se transformado num militar já com cargos de confiança com 16 anos de idade, general aos 24 anos de idade, e na vida amorosa e na relação pessoal, né? Era uma criança eterna, entendeu? Ele é um piá que nunca deixou de ser, parecia um menino mimado, entende? Porque é coisa de menino mimado você pegar a coroa da mão do Papa e colocar na sua cabeça, porque ela ia acabar na tua cabeça de qualquer jeito, entendeu? Por que não esperou, né? E tal. E, ao mesmo tempo, você tem que ter, ficar enchendo o saco da sua mulher o tempo todo, escrevendo carta e exigindo dela uma contrapartida, é também uma coisa meio chata, né? As mulheres não gostam disso, ninguém gosta dessa cobrança do tempo todo. E é isso que ele faz. Então, aí essa vaidade dele se traduz também, né, essa ideia dele ser o cara e tal, ele joga para a França. Tipo assim, eu sou o cara, mas não adianta eu ser o cara do segundo país do mundo. Né? Isso que deixava ele, eu sou Napoleão, beleza, mas a França não é o maior país do mundo. A França não é a maior potência do mundo, viu? Tem uma potência bem melhor que você, viu, Napoleão? Qual que é? A Inglaterra. Então, agora eu preciso destruir a Inglaterra, entendeu? Já assistiram o Pink e o Cérebro? Né? Já assistiram esse desenho? É o Napoleão, é impressionante, né? Agora eu vou conquistar o mundo e tal, né? É exatamente isso. Né? Ele é incansavelmente, ele é incansável. Ele queria, sim, estar no topo da montanha, entende? Ele não queria que tivesse alguma coisa acima dele. Então, se na França ele já estava no topo da montanha, no mundo não. No mundo ele era um coadjuvante. A França era uma coadjuvante. Quem mandava no mundo todo era a Inglaterra, né? E aí ele vai começar ele começa o seu império com a sua obsessão. Ele é obcecado pela Inglaterra, né? Ele começa essa rivalidade fica mais intensa. Só que tem uma coisa, é uma coisa muito interessante, né? Beleza, digamos assim, se uma vez que ele conseguisse superar a Inglaterra, certo? E será que a França estava preparada para atender o mercado consumidor que a Inglaterra atende? Tá? Será que a França estaria preparada para atender a Rússia, por exemplo? O que a Rússia precisa de produtos industrializados que ela compra da Inglaterra? A França estaria preparada para fazer esse papel? Entende? Então, ele troca os pés pelas mãos, né? Ele vai querer dar um passo muito mais alto, muito mais largo do que ele pode. Então, ele começa uma rivalidade com a Inglaterra e, assim, como ele não pode competir, falando assim, na concorrência capitalista, né? Como ele não pode concorrer industrialmente com a Inglaterra, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar um processo expansionista. Sabe aquela competição de igual para igual, né? A Inglaterra produz mais, eu vou lá e produzo mais. A Inglaterra produz mais, eu vou lá e produzo mais. Então, que é o que acontece hoje entre as nações, né? Então, ele vai partir do pressuposto de que o que eu tenho de melhor? O que eu tenho de melhor? Exército. Então, eu vou usar o meu exército, eu sou bom nisso, né? Graças a Deus, sou bom nisso. Então, eu vou conquistar territórios. E os territórios conquistados, eu vou submeter ao meu controle militar e econômico. Então, ele vai iniciar um processo de expansão territorial, certo? Que vai fazer da França um império realmente, o Império Napoleônico vai ser extremamente extenso, tá? E, ao mesmo tempo, isso implica em expansão econômica. A ideia, isso é um projeto, tá? O projeto do Império Napoleônico é expandir territorialmente e expandir economicamente. Correto? Aí o que acontece? Como ele era muito desconfiado e muito vaidoso, os territórios que ele conquistava, ele retirava a autoridade local. Entendeu? Então ele vai tirar, o Napoleão vai destronar reis. O que ele faz? Ele tira a coroa da cabeça dos reis, ele tira os reis do poder. E o que ele faz?
né? Isso não é, ele não faz aquilo virar uma província, ele mantém o país ali, só que para controlar aquele país ele coloca a gente dele, né? O Napoleão é um grande nepotista, tá? O nepotismo o que que é? Quando você emprega parente ou alguém da sua confiança em cargos, ele concede o controle de países, tipo assim, a sobrinhos dele, entendeu? A primos dele, entende? No caso da Espanha, por exemplo, ele deu para um sobrinho, entende? A controlar e tal. Olha isso, pô, a Espanha, não sei se vocês percebem, mas é muita irresponsabilidade. A Espanha é um império, dono da América inteira. Ah, então eu tiro o rei da Espanha, coloco lá o meu parente. Imagina o dia de um rei da Espanha. Deve ser um inferno, muita coisa para fazer. A história você tem que ter essa visão, né, meu? Como assim, cara? Como é que você vai fazer? Vai substituir o rei da Espanha? O cara é dono do mundo, metade do mundo é dele, né? E tal. E como é que você vai governar isso? Não sabe fazer, entendeu? Tanto é que quando ele tira o rei da Espanha, o que começa a acontecer na América Espanhola? Independências. O rei da Espanha, se a Espanha não tem rei, tem um parente do Napoleão mandando lá. Para mim não é ninguém. Aí o que acontece? Começam as revoluções aqui pela América, que é o assunto que nós vamos ver ali na frente, tá? Então, Napoleão invade, né, territórios, coloca a gente da confiança dele, e isso vai ter impacto no mundo todo, entende? Como eu falei para você, né? Se ele tira rei da Espanha, a Espanha fica sem rei, ele coloca a gente da confiança dele, mas isso não importa. E então esse nepotismo, essa prática nepotista dele, impacta diretamente, por exemplo, na América, né? Com o início dos processos de independência da América. Tá? Começa ali, a América vai se. Olha só, o que Napoleão provoca? Um movimento das elites locais aqui da América, esse nepotismo dele. Porque quando ele coloca um rei, por exemplo, estou usando o exemplo da Espanha, ele coloca o rei da Espanha, o que acontece? As elites locais de várias regiões da América vão proclamar suas independências. Por isso que a América é toda quebrada, assim. Né? Por isso que a América não é um país do tamanho do Brasil, a América Espanhola. Tá? O que virou a América? A elite do Sul, né? Platina, vamos fazer um país, virar a Argentina. Né? O Peru virou Peru, a Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, enfim. Essas elites locais aproveitaram que a Espanha estava sem rei e começaram a iniciar seu processo de independência. Certo? Então, esse é um caso. E o clientelismo é essa troca de favores, né? Entre aqueles que estão governando esses países. Ó, Napoleão, então, beleza, você me deu esse poder aqui, você me concedeu o poder nesse território que você conquistou, e claro que eu vou comprar os produtos que você produz na sua indústria. Então, essa é a ideia. Eu coloco alguém da minha confiança, e se alguém da minha confiança governa aquele lugar, e em contrapartida, aquele lugar passa a ser um grande cliente da economia francesa. Certo? É uma troca de favores. Agora, lembre que eu falei, o passo é maior do que a perna. Ele não consegue atender esse império que ele governa. Tá? A ideia do Império Napoleônico nunca anoitecer, dizia. Né? Tem muita gente que fala isso, né? Porque pelo menos em algum lugar é dia nesse império tão grande que ele é. O mundo, né? Portugal também tinha muito disso, né? As extensões do império é tão grande que ele sempre tem um lugar que a luz do sol está brilhando e tal. Eu acho isso bastante romântico também. Agora, beleza, vamos para o bloqueio continental. Isso aqui, ó, é o que mais cai nos vestibulares, tá? Beleza? Vou até pintar, não sei de que cor, porque eu sou daltônico, vocês sabem muito bem disso. Então, esse bloqueio continental. O Márcio, tem pergunta, Chuchuzinho? Manda. No chat, peraí. Eu não vi. Rafa, a Constituição do ano 2 foi feita depois do Código Civil ou é a mesma coisa? É concomitante. Concomitante, tá? A Constituição do ano 12 e o Código Civil são mais ou menos ao mesmo tempo. A Constituição, na verdade, só referenda o Código Civil por ele criado. Tá? Ela vai só confirmar. Beleza? Show de bola? Antes do calendário. A gente já tinha respondido. Deixa eu voltar aqui, bebezinhos. Mundo Bita! Aí, beleza. Show de bola. Pessoal,
O objetivo do bloqueio continental é frear, né, a economia britânica. É isso que ele quer. 9h46 já? É isso mesmo? Produção. Louco, velho. Beleza. Eu achei que eu ia terminar Napoleão hoje. Acho que vou. O que acontece? Qual que é o objetivo do cara? Impedir que a Inglaterra comercialize, né? Enfraquecer a Inglaterra. Então, o que ele pega? Ele só simplesmente ele bloqueia o continente europeu ao comércio britânico. É fácil bloquear a Inglaterra, porque a Inglaterra ela é isolada do continente geograficamente falando, não é? Então, para ele é importante fazer essa barreira. Você pega o mapa da Europa e risca mesmo, separa, faz um risco e separa a Inglaterra da Europa. É isso que ele fez. O bloqueio é esse. Precisa nem, se vocês têm mais ou menos a ideia de como é o mapa da Europa, faça um risco preto, né, entre a Europa e a Inglaterra. É isso que ele quer fazer. Ele quer fazer uma parede econômica, tá? E impedir que a Inglaterra acerte. Olha que legal essa história. Tanto é que a Inglaterra, com medo de dar certo esse bloqueio do Napoleão, o que a Inglaterra vai fazer? Vai tentar recolonizar os Estados Unidos. Sabia dessa história? Em 1812, mais ou menos, época do auge do bloqueio, auge da expansão napoleônica, a Inglaterra fala, mano do céu, vai perder a Europa, velho. Né? O Napoleão tá dando certo, o cara tá conseguindo fazer as coisas dele lá. Aí a Inglaterra fala assim, vamos tentar então recuperar os Estados Unidos que nós perdemos. Porque a independência dos Estados Unidos aconteceu no final do século XVIII, não é? 1777. Tá? Aí, com o bloqueio continental, a Inglaterra falou assim: vou voltar a pegar, vou tentar pegar os Estados Unidos de novo. E aí você tem a Segunda Guerra de Independência contra os Estados Unidos, que eu falo com vocês na expansão americana do século XIX. Tá? Então, é isso. No começo, o bloqueio deu certo, tão certo que a Inglaterra vai tentar recolonizar a colônia perdida dos Estados Unidos. Beleza? Qual que é o objetivo? Enfraquecer a Inglaterra. Enfraquecer a Inglaterra, o objetivo principal era esse. Tá? E durante a expansão, durante o bloqueio, 2 casos não deram certo, tá? Que foi Portugal e a Rússia. Tá? O caso português, que Portugal tinha negócios muito intrínsecos com a Inglaterra. Não dá para Portugal perder a Inglaterra, entendeu? E aí o Dom João VI, que na época estava governando Portugal, no lugar da mãe dele, Dona Maria, Dom João VI faz um jogo duplo e fala assim, olha, eu não vou romper com a Inglaterra, mas também não vou negar essa autoridade francesa aí, não. E aí ele começa a protelar a decisão, porque Napoleão falou assim, Portugal, se você não abandonar as relações comerciais com a Inglaterra, nós vamos te invadir. Aí Dom João VI, não, beleza, a gente vai ver aqui o que vamos fazer e tal. Então, o que aconteceu? Dom João VI demorou para tomar uma decisão, e aí o Napoleão não teve paciência e invadiu. Invadiu a Península Ibérica, como eu falei para você, dominou a Espanha. E como ele dominou a Espanha rapidamente, ele surpreendeu o Dom João. O João, meu Deus do céu, o cara tá chegando aí, velho. Pensei que a Espanha ia dar um trabalhinho para ele. Não deu, não. Tá chegando, tá ali na esquina, né? E aí Dom João VI, que não tinha como enfrentar o exército napoleônico naquela época, Dom João VI, então, faz as malas rapidinho, né? Pede ajuda para a Inglaterra, para a Marinha Britânica, e foge de Napoleão. Então, com a invasão napoleônica na Península Ibérica e em Portugal, Dom João VI, rei de Portugal na época, príncipe regente português na época, vai fugir de Portugal para não morrer pelas mãos de Napoleão. E adivinha para onde Dom João vai? O Brasil. Então, no caso português, é que Napoleão invadiria Portugal, né? Porque Portugal não manifestou a sua relação com a França e não negou a aproximação com a França, então ele vai, Dom João VI, para não morrer pelas mãos de Napoleão, vai fugir para o Brasil, e as consequências disso você sabe, nós vamos falar sobre ela quando entrarmos em História do Brasil, tá? Nós estamos quase chegando na História do Brasil. Beleza? Gente, no nosso cronograma, abre um parênteses aqui, no nosso cronograma, eu vou fazer a História do Brasil no final do ano, tá? Beleza? A parte de História do Brasil. Eu vou fazer a geral, depois eu faço o curso de Brasil. Beleza? Para não ficar fazendo Brasil e geral, para não ficar muito confuso para vocês. Tá? Então, beleza. Aí o Dom João chega aqui no Brasil e as coisas mudam bastante por aqui, com a chegada da família real portuguesa. Tá?
Beleza? E o caso russo é que a Rússia falou assim: eu não vou obedecer à França, ou França, viaja não, filho, né? Eu não tenho o que fazer. E outra, a Rússia é um império muito grande. E invadir a Rússia não é tarefa fácil, entende? E o que acontece? A Rússia não nega o apoio para manter suas relações comerciais com a Inglaterra, e aí a invasão napoleônica acontece, né? Do jeito que ele invadiu a Península Ibérica, ele vai invadir também a Rússia. Tá? E ele invade a Rússia, e quando ele invade a Rússia, o Napoleão não contava com uma estratégia do exército russo. Qual que era a estratégia do exército russo? É destruir as terras que estavam, as cidades que estavam no caminho do exército, que é a chamada, coloca aí no seu caderno, tática. A estratégia russa é a tática da terra arrasada. Já ouviram falar dessa tática? A tática da terra arrasada significa destruir as cidades que estão no caminho, né, do exército inimigo, para que o exército inimigo chegue nessas cidades e não encontre nada, entende? Encontre água poluída ou não encontre água e comida não existe. Eles destroem até as plantações, entende? Então, o que aconteceu? O Napoleão cometeu um erro, porque invadiu a Rússia no inverno, e você sabe que o inverno russo não é tarefa fácil, tá? É neve até a testa do soldado. Se você não for bem treinado para isso, você morre. E outra, as roupas que eles levaram, porque eles não invadiram no inverno, né? A invasão foi numa época mais quente, né? No verão, primavera, verão. E o que aconteceu? Demorou demais. E o que aconteceu? Chegou o inverno e pegou os soldados desprevenidos. Não tinha vestimenta adequada, não tinha comida, não tinha água. E aí você percebe o que vai acontecer, né? Os soldados começam a morrer e a tática da terra arrasada foi super bem sucedida, tá? E é nesse momento que Napoleão perde a sua grande batalha para os russos. Por quê? Na verdade, o Napoleão quando os russos atacaram o exército napoleônico enfraquecido pela terra arrasada, o exército napoleônico bate em retirada. Só que quando ele bate em retirada, ele encontra, esperando ele, 3 grandes exércitos. Ele fica cercado. Ele fica, de um lado está o exército russo, e quando ele vira as costas do exército russo, ele bate de frente com uma blitz, né, formada pelo exército britânico, pelo exército alemão e pelo exército austríaco. Entendeu? E aí não tem jeito. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem exército napoleônico que escape de uma enrascada dessa, não é? Entende? Como é que a gente chama isso? De coligação. Coligação de nações estrangeiras. Então, a Batalha de Leipzig é a derrota de Napoleão para as coligações, para derrota. Ai, o que eu fiz aqui, gente? Ai, meu Deus. O que eu fiz? Aí, peraí. Eu bati o dedo no mouse aqui. Segundo ano. Aqui. Aí, beleza. É a batalha. A batalha que vai ser derrotado. Napoleão será derrotado em relação às coligações compostas, essas coligações compostas pelas nações russa, Inglaterra, Inglaterra, Áustria e Alemanha. Que a gente não chama de Alemanha, porque a Alemanha não existe ainda, né? Como é que a gente chama? Prússia. Tá? Os prussianos são os alemães. Então, a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Prússia. Você tem uma ideia do poder desse exército napoleônico também, né, gente? Imagina. Russos, ingleses, austríacos e prussianos juntos para vencer o exército napoleônico. Pensa num escarabão. E aí, o que aconteceu? O Napoleão, então, foi obrigado a assinar o Tratado de Fontainebleau, abdicando do seu trono e aceitando um exílio na ilha de Elba, que é uma ilha que serviria para ser de prisão para Napoleão. Tá? Beleza? Então, ele foge de Fontainebleau e vai acabar, tá, gente? Um minuto, eu não posso continuar a partir de agora. Então, o Tratado de Fontainebleau marca aí o fim da era napoleônica temporária, porque ele vai ser preso, mas ele vai fugir. Ele vai voltar para a França, vai governar a França por 100 dias e vai fazer de novo o que ele fez da primeira vez. Só que essa é uma outra história que eu conto para vocês na semana que vem.
Beleza, meus amores? Que lindas que vocês são, que lindos que vocês são. Tô com saudade. Se o tempo cair, vai cair. Amanhã, ou não, melhor, semana que vem a gente